Abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. João 15. Disse Jesus: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Só isso. Diga: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Dentre os símbolos que era usado para Israel, a videira era um dos principais. A videira é a uva, e o fruto da vide é o fruto da uva, ou do pé de uva. E a videira era algo que estava presente na vida do povo de Israel, porque da videira eles extraíam o vinho, e o vinho era consumido na sua forma pura, o mosto, e trazia alegria para os momentos de festa, os momentos de comunhão, os momentos de congraçamento. O vinho vai ser usado em alguns momentos como símbolo para o Espírito Santo, no sentido de que assim como o vinho trazia alegria às pessoas, o Espírito Santo traz uma alegria muito maior e melhor, a alegria espiritual, a alegria permanente, a alegria que não pode ser roubada, a alegria que não é temporária nem temporal, a alegria que não é este mundo, a alegria que é fruto da presença dele, o Espírito Santo em nós. Escrevendo aos Gálatas no capítulo 5, a partir do versículo 19, o apóstolo Paulo começa a falar das obras da carne, e então ele chega ao fruto do Espírito, e ele diz que o primeiro fruto do Espírito é gozo. Gozo também é traduzido como alegria. Alegria é a marca na vida do crente nascido de novo. Mas o que é a alegria da Bíblia? A alegria da Bíblia é contentamento, a alegria da Bíblia é satisfação, a alegria da Bíblia é prazer, é regozijo por pertencer ao Senhor, por ser parte do seu rebanho, por ter certeza da vida eterna, por entender que eventuais dificuldades pelas quais passamos são temporárias, pois a nossa glória eterna não está aqui, a nossa glória está nos céus, com o Senhor Jesus, com o Rei dos Reis. Quando a nossa alegria não é temporal, quando a nossa alegria não está presa ao tempo e ao espaço, ou seja, a essa existência terrena, nada pode roubá-la, nada pode absorvê-la. Mas que tipo de alegria nós temos produzido? Que tipo de alegria nós temos passado para este mundo? É motivo de alegria entre nós passarmos por sofrimento? A palavra de Deus diz que seja motivo de grande alegria entre vós o passar por grandes sofrimentos, por amor a Cristo. A Bíblia diz no livro de Atos, quando o apóstolo Pedro foi preso e depois de sofrer tortura ele foi solto, a Bíblia diz que ele saiu com grande alegria por ser considerado digno de sofrer por amor a Cristo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, quando esteve na cidade de Filipos, expulsou o demônio de uma mulher com espírito de adivinhação. Ele foi preso e torturado, ele apanhou, ele foi surrado, foi chicoteado, junto com seu companheiro de pregação, o nosso irmão Silas. Mas a Bíblia diz que eles, quando foram presos e jogados no calabouço, eles estavam louvando ao Senhor com grande alegria, pois estavam sofrendo por causa do Evangelho. Então, que tipo de crente nós somos? Quando nós passamos por alguns sofrimentos e dificuldades e esquecemos que entendemos, que precisamos entender, que fazemos parte de um plano maior e de um propósito eterno, que é o plano de Deus. Eu escolhi falar da videira, não foi por acaso. Jesus disse que Ele é a videira. Tudo que nasce da videira é porque a videira é plantada na terra. A videira tem raízes. E quais são as raízes nas quais estamos fincados? O tipo de solo em que a videira é plantada determina a qualidade da fruta, da uva. Existem uvas que são cultivadas em terrenos meio pedregosos, que causam um certo estresse na planta e que é usada depois para produzir um determinado tipo de vinho que só se produz com aquele tipo de uva. Existem uvas que são plantadas justamente para serem consumidas à mesa.
muito saborosas e doces, o tipo de solo, o tipo de adubo, orgânico ou não, que se utiliza, o quanto ela recebe de luz solar ou não, o quanto de chuva incide sobre aquele local, é determinante para a qualidade dessa uva. E Jesus está dizendo que Ele é a videira verdadeira. Ele é a videira que tem vínculo com o dono da plantação, o agricultor. E Ele identifica quem é o agricultor. Ele diz: o agricultor é o meu Pai. É o meu Pai que está nos céus. É Ele que cuida da videira. E vocês são parte dessa videira que sou eu. Vocês são os ramos dessa videira e são também os frutos dessa videira. E o meu Pai zela por essa videira de tal forma que quando um ramo da videira não quer dar fruto, se recusa a dar fruto, se recusa a cumprir o seu propósito. Qual é o propósito do ramo? Produzir os cachos. Digo, o propósito do ramo não é produzir sombra, é produzir cachos de uvas. Mas você tem uma plantação, você investiu muito dinheiro, você precisa de produção para pagar o que você investiu, para pagar os funcionários, para ter lucro, para sustentar a sua família. E lá tem um ramo que se recusa. Vai a primeira colheita, nada, a segunda colheita, nada, todos os ramos produzindo, mas aquele ramo comprido, bonito, cheio de folhas, não produz um fruto. Aí o bom agricultor diz: olha, eu vou cortar aqui esse ramo, eu vou fazer aqui um enxerto daquela outra lá que é de boa qualidade, porque eu não estou plantando uva por diversão, eu não estou plantando uva para fazer sombra, eu não estou plantando uva para ficar bonita na aparência do meu parreiral. Eu vou cortar fora e vou tocar fogo, porque não tem utilidade para mim. Pois Jesus disse exatamente isso. Que se você se recusa a ser um ramo frutífero, o Pai vai cortar você fora. Diga misericórdia. Diga: eu nasci para dar fruto e para que o meu fruto permaneça. Mas o que é que a gente está vendo acontecer com a Igreja de Cristo hoje? A Igreja de Cristo está perdendo o paradigma. Ela está perdendo a referência de ser árvore frutífera. Circulou no Brasil todo a cantora Baby do Brasil, que já foi Baby Consuelo, que diz ela que é pastora, cantando nos carnavais por aí há mais de 20 anos, ela dizendo que o Apocalipse vai se cumprir e fazendo até uma coisa que nem Jesus se atreveu a dizer, porque Jesus disse que desse dia e hora ninguém sabe, a não ser o Pai que está no céu, mas ela disse que é por esses 10 anos que Jesus vai voltar. E um monte de gente preferiu acreditar na profecia dela do que no que está na Bíblia. Aí foi Ivete Sangalo, cortou a fala dela e usou uma expressão que é usada aí no mundo com um sentido de farrear, de curtir, de se divertir, e disse que Deus mandou fazer aquilo. E o povo só fala disso. E crentes compartilhando isso. Outros crentes dizendo: olha, as pedras estão clamando. Eu não vi pedra nenhuma clamando. Como também a cantora Joelma chegou em cima de um trio elétrico no meio da farra do carnaval, e ela que também disse que é evangélica, não estou aqui para julgar a fé de ninguém, ela começou a cantar Maranata, oh, oh, Maranata, e o povo: maravilha, a palavra de Deus está no carnaval, deixa de ser besta, deixa de ser tolo. Água não se mistura com óleo. Ou você é crente, ou você não é, ou você é quente, ou você é frio. E quem é crente não vai para carnaval, a não ser que seja trabalho. Carnaval é festa da carne, é festa do mundo. Um crente em Jesus Cristo não combina com o carnaval. Mas o relativismo entrou na igreja. Entrou de tal maneira que nós temos os pseudos intérpretes das Escrituras para dizer: mas Jesus estava perto dos pecadores. Sim, Jesus estava perto dos pecadores para pregar a palavra, não para se misturar com as práticas deles. Em Salvador tem impacto de carnaval. No entorno do carnaval, várias igrejas se juntam, armam tendas e começam a evangelizar as pessoas que vão passando. E todos os anos, muitos crentes desviados se reconciliam com Jesus e muita gente se converte. Você está no mundo
para ser ramo da videira verdadeira e dar frutos. Você não está no mundo para ter a aparência que dá fruto. Você não está no mundo para viver uma vida de religiosidade, de aparência. Você está no mundo para viver uma vida de espiritualidade, que dá frutos espirituais, que impacta a vida das pessoas. Você está no mundo para ser diferente e não ser mais um. Você não está no mundo para adotar as práticas do mundo e achar que com isso você vai ganhar as pessoas. Porque você não vai ganhar as pessoas pelas suas estratégias, você não vai ganhar as pessoas pelos seus métodos, você não vai ganhar as pessoas pelo seu comportamento, porque na verdade você não vai ganhar ninguém. Quem convence o homem, quem ganha as almas é o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Você é apenas um instrumento que Deus usa. Quem crê nisso, dê um aplauso ao Senhor. Está chegando um tempo de divisão. Olha para cá. Conseguem ver a água? Isso aqui é óleo que a gente usa para unção. Consegue ver as bolhas daí? Consegue ver? Não dá não, né? Depois vocês vêm olhar. Mas alguém que já experimentou botar óleo na água? Se mistura? Se mistura? Respondam forte, óleo e água se mistura. Crente em Jesus Cristo se mistura com o mundo. Então por que está cheio de crente se misturando com as coisas do mundo? Crente que termina o culto, vai para motel. Termina o culto, vai para barzinho beber. Termina o culto, vai para balada. Tem até crente que termina o culto e vai usar drogas. E o que não falta é pastor para dizer, é melhor ele estar vindo para a igreja fazendo essas coisas do que no mundo. Então venha, mas não diga que é crente. No dia em que for crente, vai abandonar essas práticas. Concordo que continue vindo à igreja, mas não diga que é crente. Muitos anos atrás eu tive uma ovelha. Ele hoje trabalha num órgão público aqui. Sempre que posso falo de Jesus para ele. Ficou comigo 1 ano e pouco, logo no começo da visão celular. Era uma bênção. Um dia após o culto, ele me chamou ali naquele canto e disse, pastor, eu estou saindo da igreja. Isso que foi que houve? Eu estou enrolado aí com uma mulher, não é minha esposa, a gente está fazendo um monte de coisa aí, eu não vou ficar na igreja. Por quê? Porque eu não quero que as pessoas me apontem na rua e dizem, o crente ali, ó, dizendo que é crente na igreja e aprontando aí no mundo. Pastor, eu vou vir de vez em quando como visitante, mas eu não sou mais da igreja. Eu não vou envergonhar o nome de Cristo, nem a igreja, nem o Senhor. Foi uma das pessoas mais dignas e honestas que eu já conheci nesse ministério. E eu oro para um dia ele voltar para Jesus. Da última vez que estive com ele, encontrei com ele no camelódromo, quando eu comecei a falar do amor de Deus para ele, os olhos dele ficaram marejados. Porque eu sei que no coração daquele homem a palavra de Deus ainda habita. Mas eu vi sinceridade nele. Agora o que a gente mais vê é crente querendo viver uma vida dupla, uma vida ambígua, uma no culto e outra no mundo. Chega no culto, posta fotos, fazendo caras e bocas, se quebrantando, adorando. Bota até alguém, olha, pega esse momento aqui, viu, fotógrafa? Ó. Pegou? E esse aqui, ó. Ligeiro que eu não vou aguentar a boca assim muito tempo. Tem o personal fotos, inventei agora. É o cara para acompanhar, tirando as fotos, para postar na rede social, para ganhar curtida. Porque dependendo do número de seguidores que tiver, ele vai ganhar dinheiro com isso, não é verdade? É o influencer. Ele é influenciador dele mesmo. Porque ele não influencia a vida de ninguém para transformar. Ele gera curtidas, porque o outro também curte a dele. Ele curte a do outro, o outro curte a dele. É uma troca. E aí a vaidade humana chega a um ponto, rapaz, eu postei uma coisa ali, teve 500 curtidas, eu tenho que descobrir qual é o segredo para eu fazer um monte de postagens iguais. Você não precisa de curtidas.
Você precisa ser autêntico, você precisa ser verdadeiro, você precisa ser quem você de fato é. Se você é do mundo, assuma que você é do mundo. Se você é carnal, assuma que você é carnal. Se você é promíscuo, assuma que você é promíscuo. Assuma quem você é, mas se você é crente, seja santo, como é santo aquele que vos chamou. Dê um aplauso ao Senhor. Cheio de gente que quer ir para a igreja, ouvir palavra de revelação. Júnior, o Senhor manda te dizer, neste dia, varão, ouça o que eu estou te dizendo, olhe para mim, que você é uma bênção. Júnior não sabia, ele soube agora. Pastora Cláudia, o Senhor tem se agradado do teu louvor. O Senhor se agrada de todo louvor que é feito em espírito e em verdade. Mas tem gente que precisa disso. Eu não estou dizendo que Deus não revele coisas, não, que Ele revela. Mas eu estou dizendo que assim como tem os que são usados por Deus em revelação, existem os que são manipuladores de massa. Manipuladores da religiosidade, porque a espiritualidade ninguém manipula. Vive uma vida de aparência. Amém, amados? Graça e paz. Fala mansinho, né? Bonitinho. Aí quando termina o culto, está ali assediando as irmãzinhas, não é mesmo? Ou então aquele irmãozinho vem com a calcinha toda justa, né? Parecendo que ele está indo para a academia. E ele fica em umas posições assim para ficar em evidência, o que não deveria estar em evidência, não é verdade? Porque para muitos a igreja virou um lugar de exibicionismo, de amostração, quando não de sedução. E isso é vergonhoso. E as mocinhas? Que quando saem de casa, veste a roupa para ver se o bumbum está em evidência. Essa não está boa, porque não está colada o suficiente. Tome vergonha, você é serva do Deus vivo. Em você habita o Espírito Santo. Você é filha de Deus. Você não é um pedaço de carne para ser olhado e desejado. A sua sensualidade vai ser para o seu marido lá no quarto, você e ele. E o mesmo vale para os homens. E ninguém pense que eu estou mandando um recado em particular, não. Isso é para todo mundo que está aqui, inclusive para mim e para você que está assistindo e que vai assistir depois. A igreja precisa tomar postura. No mundo que não tem mais referências, você e eu somos chamados para sermos referência. Porque eu e você somos ramos que fazem parte da videira verdadeira, que é Jesus. E o nosso fruto tem que inspirar algo novo. A alegria da santidade, a alegria do pertencimento a Deus, a alegria de ser um vaso de Deus aqui na terra. Tem algum vaso de Deus aqui esta noite? E aí eu me pergunto, o que alimenta a planta? Diga o que vem da terra. Diga o que vem da terra. E como é que a planta absorve o que vem da terra? Através de qual parte dela? Quem pode me dizer? A raiz. Jesus é chamado de raiz de Davi. E aí tem duas interpretações. A primeira é que Jesus é a raiz de Davi, no sentido de que nele se cumpre o plano e o propósito de Deus estabelecido, de que um descendente de Davi reinaria eternamente. E Jesus, pela parte de sua mãe, é descendente de Davi. E ele se torna o rei dos reis, o senhor dos senhores, por toda a eternidade. Mas também raiz de Davi remete ao fato de que raiz é a origem. Portanto, a origem de Davi está nele, porque ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, enquanto ele, na condição de homem, Jesus, é raiz de Davi, Davi também é raiz dele, no sentido de que a origem humana de Davi vem de Deus, e ele estava lá no princípio criando todas as coisas. A raiz tem a ver com a origem. Uma raiz doente vai gerar uma planta doente e levar inexoravelmente à morte. Nós temos lá na roça uma planta, uma árvore frutífera que adoeceu. O caseiro cavou em volta e descobriu que cupins estavam devorando a raiz da planta. E ele tentou salvar a planta e não conseguiu. E a planta morreu. E tudo começou lá embaixo, sem ninguém ver, com cupins. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Mas os cupins mataram aquela planta, frondosa e bonita. E tem muitas coisas que estão corroendo o crente de dentro para fora. Pequenas práticas, pequenos hábitos. Como diz Márcio Valadão em seu livro, as raposinhas
como cita a própria Bíblia, que vão devorando os brotos de esperança, os brotos de renascimento, os brotos de avivamento, aquilo que está brotando de novo em você, para levar você a uma vida de santidade, de espiritualidade, de intimidade com Deus. E o inimigo está roubando, está matando, está devorando ainda o broto, antes que se torne uma planta forte. Mas se você tem raízes sólidas, se suas raízes são saudáveis, ainda que alguém derrube o tronco, a raiz fará com que a planta faça o quê? Brote novamente. Sim ou não? Uma planta com raízes sólidas e saudáveis, mesmo cortada, ela brota. Brota ou não brota? Em que consistem as suas raízes? Qual é a sua raiz? É a raiz da denominação? Eu sou batista. Me converti na igreja batista, ou então me converti em outra, mas hoje eu sou batista. As minhas raízes são batistas. Está errado. Sua raiz não pode ser a sua denominação. A sua raiz tem que vir da sua experiência espiritual em Cristo Jesus. E talvez seja essa a razão porque muitas pessoas estão se perdendo. É porque a raiz dela está na denominação dela. Aí quando acontece um escândalo na denominação, com um líder importante, ou com algumas lideranças, ou algumas atitudes da liderança não condizem com o que você crê, aí a sua fé é abalada, porque a sua raiz estava localizada no lugar errado, a sua raiz estava localizada numa instituição humana, quando a sua raiz deveria estar localizada em Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Estão entendendo o que eu estou falando? Mas algumas pessoas têm outro tipo de raiz, que está matando a raiz da iniquidade. O que é a raiz de iniquidade? A raiz de iniquidade, gente, é quando o pecado se torna comum na nossa vida. O princípio da iniquidade é o princípio do pecado que se tornou normal. O pecado que foi tão relativizado, que ele se entranhou na pessoa. E fazer aquilo não faz diferença mais. Chegar em casa bêbado não faz diferença. Pegar tudo quanto é mulher que aparece pelo caminho não faz diferença. Cheirar pó, fumar maconha, roubar, prostituir e etc. Não faz diferença, porque o indivíduo já está em nível de iniquidade. A raiz dele é de iniquidade. Não adianta ninguém falar, porque não vai nem entrar no ouvido e sair no outro. Sequer vai entrar. A raiz de iniquidade faz com que o pecado se torne comum, se torne normal. O pecado para aquela pessoa é como beber água. Ela não sente culpa, ela não sente nem remorso, quanto mais arrependimento. Aquilo já faz parte da sua vida normal. E a pessoa se torna escravo do pecado. Alguns de várias formas de pecado, outros de uma ou duas formas de pecado. Eu conheço crentes que quando viajam para outras cidades, eu digo crentes porque são membros de igreja, e alguns eu já repreendi, se prostituem. Eu tive uma ovelha que no dia que eu desmascarei e confrontei ele, ele saiu do ministério. Ele tinha duas famílias. Ele tinha uma aqui e outra família em outra cidade. Existem pessoas que querem viver uma vida ambígua, porque a iniquidade tomou conta delas. E se a iniquidade está tomando conta da sua vida em algum aspecto, eu lhe rogo, em nome de Jesus, tome uma postura. Busque a face de Deus. Peça perdão ao Senhor. Se arrependa dessas práticas. Abandone-as antes que seja tarde demais. Mas tem pessoas que têm outro tipo de raiz. Tem a raiz da religiosidade. São aqueles tipos de pessoas que não faltam um culto, não falta uma reunião de oração, participa de todas as campanhas da igreja, todo e qualquer movimento ele está lá, mas o coração dele muitas vezes é cheio de amargura, é cheio de rancor, de ressentimento, vive com raiva, vive magoado, vive ferido e ferindo, vive orgulhoso, invejoso, cheio de ressentimento por coisas passadas, maltrata as pessoas com as quais deveria ter um relacionamento de amor, mas dizem, eu sou de Deus, eu sou uma pessoa espiritual, porque eu não falto um culto. A minha raiz está na minha religião, eu estou preso à minha religiosidade. Religiosidade muitas vezes é disfarce para uma vida sem Deus, para uma vida com ausência de princípios bíblicos, uma vida longe da palavra. Os filhos de Eli eram religiosos,
mas eram promíscuos, roubavam a oferta, mas aos olhos de todos eram religiosos. A Bíblia está cheia da história de homens e de mulheres que eram religiosos, mas não tinham Deus em suas vidas. Os fariseus que perseguiam Jesus em todo lugar que Jesus ia, eram religiosos, mas não eram espirituais. Frequentar a igreja, ir ao culto, ler a Bíblia, cantar hinos, louvar, dar glória a Deus, pular, falar em línguas, profetizar e etc. não quer dizer nada por si só. Vida espiritual é que é a essência, vida de intimidade com Deus. Quem vive a vida da religiosidade, da aparência, vive uma vida de falsidade para si mesmo. E o segredo é pedir a Deus que você possa ter uma experiência genuína, verdadeira com o Espírito Santo. Que você seja arrebatado em um êxtase espiritual, pela presença real do Santo Espírito em sua vida, levando você a um nível de intimidade com Deus que você jamais experimentou. E isso está ao alcance de qualquer pessoa. Deus não dá esse privilégio a pastores, nem a diáconos, nem a presbíteros, nem a líderes de células, professores de escola dominical. Ele está perto de todo aquele que o invocar. Mas pastor, eu tive uma vida tão imunda, eu tive uma vida tão suja, eu fiz tanta coisa errada. Deus está pronto a perdoar todos os seus pecados, não importa o nome deles, não importa quanto tempo você os praticou. Deus está atrás de corações quebrantados, contritos a Ele, arrependidos, voltados para Ele e dispostos a servi-lo em espírito e em verdade. E quando alguém busca a Deus com sinceridade de coração, é como Zaqueu, um homem que roubava os impostos, roubava os próprios irmãos judeus, mas no dia que ele foi confrontado por Jesus, ele disse: Senhor, se eu roubei alguém, devolverei 4 vezes mais. E a partir daquele dia, a Bíblia diz que ele passou a servir ao Senhor. E a Bíblia está cheia de histórias bíblicas de homens e de mulheres que tiveram suas vidas transformadas depois que tiveram um encontro genuíno e espiritual com o Senhor. Porque o encontro da religiosidade, presta atenção igreja, o encontro da religiosidade, ele muda comportamentos, mas ele não muda a essência. Já o encontro da espiritualidade, ele faz com que você conheça a Deus e Deus conheça você. E ele vai mudando você, ele vai moldando você, dando uma nova forma, botando você no molde, na forma dele, dando a você a aparência que ele quer que você tenha. E o Senhor precisa nos podar. Como a história bíblica fala, desse texto que eu li, que o agricultor corta os ramos que não dão fruto, Deus quer cortar da nossa vida tudo aquilo que nos impede de termos uma vida de espiritualidade. Deus quer cortar a nossa vida, aquilo que nos leva a uma aparência de religiosidade, para levar a uma verdadeira essência de espiritualidade, que nada mais é do que vida de intimidade com Deus. Eu posso ouvir um amém? João capítulo 4, versículo 12 diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É vida espiritual, gente. Não é vida religiosa, não é vida de aparência, não é vida para as pessoas verem e nos elogiarem. É vida que Deus vê no seu secreto, quando você curva o seu joelho e clama ao Senhor. Você pode estar dirigindo o carro, lavando prato, lavando roupa, varrendo a casa, não importa onde você esteja, no seu trabalho, o Senhor está falando com você. E você está falando com Ele. E a sua intimidade com Ele vai aumentando. E quanto mais a sua intimidade com Ele vai aumentando, mais vida espiritual você tem. E quanto mais vida espiritual você tem, mais você conhece de Deus, dos planos e dos propósitos dele para a sua vida. E mais você será usado por Deus. Tem alguém aqui que quer ser usado por Deus? Então tenha vida de espiritualidade e não de religiosidade. Não seja um ramo infrutífero, mas seja um ramo que dá muitos frutos. Mas existe um outro tipo de raiz, que é a raiz da racionalidade. Tem gente que quer adorar a Deus usando a sua lógica. Quer adorar a Deus dizendo que 2 mais 2 são 4. E eu preguei outro dia e eu falei que pessoas que servem a Deus apenas pela racionalidade, ele não vai nunca tocar o coração de Deus. Ele vai se conformar com tudo. O mundo está pegando fogo, ele vai dizer: não, é assim mesmo, o mundo vai de mal a pior. Não tem que orar não. Orar para quê? Está na Bíblia que essas coisas têm que acontecer. Então não evangelize mais. Então não leia a Bíblia mais. Então nem saia de casa, besta, para vir para o culto. Fique em casa assistindo o Fantástico, que você vai ganhar muito mais. Porque o homem que é movido pela racionalidade,
Ele só entende as coisas que podem ser explicadas de um modo racional, de um modo inteligente, de um modo que o intelecto dele possa entender e aceitar. Mas na vida espiritual, que eu falei agora há pouco, na vida de espiritualidade, não há lugar para uma vida apenas de racionalidade. Porque a racionalidade, ela não aceita, ela não cogita, ela não admite, o sobrenatural. O sobrenatural é a manifestação do poder de Deus, de uma forma que a lógica não explica. Ontem, durante a entrevista aqui, a irmã Iane contou uma história bastante interessante. Irmã Iane disse que a médica falou para ela, Iane está aqui? Iane está aqui? Está na salinha. Iane disse ontem, vale assistir depois, que o médico virou para ela e disse, a médica disse para ela, o que a ciência tinha para fazer já está feito. Nós não temos mais nada para fazer por você. Ela estava com câncer. Nós vamos parar a quimioterapia. Isso foi em 2014, não foi 2014? Não foi? Parece que foi 2014. Vamos parar a quimioterapia, porque seu corpo não aguenta mais. Se continuar a radioterapia, você vai morrer. Ela disse ontem isso aqui. Quem estava aqui ontem? Ontem foram entrevistados o irmão Lucas, filho do pastor Gênesis, que é médico, o irmão Silas, filho do pastor Neto, que é engenheiro agrônomo. Eles falaram sobre a vida na faculdade, como é testada a fé do crente. Foi muito bom para os nossos jovens. E a irmã Iane deu um testemunho de fé, de cura. Não foi isso, Nadine? E ela disse que a médica disse que não tinha mais nada para fazer. E a médica não acreditava em Deus. Disse a Iane que não acreditava na existência de Deus. Mas a palavra de Deus diz que aonde Deus opera, o impossível se manifesta. Porque Ele é Deus dos impossíveis. E para a honra e glória do nome do Senhor, dias depois, Iane chega na sala dessa médica, saudável. E a médica fica sem entender nada. Então ela disse que se lembra da cena, que a médica que disse que não acreditava em Deus, levantou a mão para o céu, disse que botou o dedinho assim e disse, Iane, o Deus que você serve, Ele agiu e é por isso que você está viva. Você existe para a glória de Deus. Tudo o que acontece na sua vida tem como propósito a glória de Deus. Não se orgulhe porque você tem um bom emprego, ou porque você tem um negócio lucrativo, ou porque você tem um corpo bonito, ou você tem uma boa saúde, ou você nasceu numa família de renome, ou qualquer outra coisa que te envaidece. Salomão já dizia que tudo debaixo do sol é vaidade. Não se torne prisioneiro da vaidade, porque a vaidade faz você racionalmente achar que você é especial. Aí vem uma doença, joga você numa cama. Vem um acidente de carro e tira de você talvez os movimentos. Vem um fracasso financeiro e tira o bom emprego ou a lucratividade do seu negócio. Muitas coisas ruins podem acontecer na vida de um ser humano, da noite para o dia. Mas quando a sua vida é baseada na espiritualidade e não na racionalidade, quando a sua vida é viver o sobrenatural de Deus a cada manhã, a sua raiz não é a sua lógica, a sua raiz é a presença de Deus na sua vida. E por a presença de Deus na sua vida ser real, você é levado a lugares espirituais que você jamais imaginou. Mas aí, quando o camarada tem dinheiro na conta, tem um bom salário, um bom negócio, tem saúde, família está tudo bem, obrigado, ele se distancia de Deus e ele se comporta. Ele ou ela, como se vir para a igreja fosse fazer um favor a Deus. Não venha. Se você pensa que está fazendo um favor a Deus em vir para a igreja, não venha. Deus não precisa de você para nada. Ele é Deus, quer você creia ou não. Ele é Deus, quer você o adore ou não. Ele não precisa da sua racionalidade. Ele não precisa da sua presença. Ele não precisa do seu dinheiro. Ele não precisa de nada seu. Você é quem precisa dele. Porque tudo que você é e tudo que você tem é dele. Ele toma um estalar de dedos. Por isso eu admiro Jó. Perde tudo num dia, mas continua firme. Porque aquele que põe a racionalidade na fé, quando ele perde as coisas, quando ele perde a intimidade com Deus, perder bens materiais para ele é o fim da picada. Passar dificuldades para ele é o fim da picada. Ele não quer mais servir a um Deus que lhe tirou a saúde,
que lhe tirou o emprego, que lhe tirou os bens, que está permitindo ele passar por dificuldades. Ele não admite que ele possa servir a um Deus e em troca de servir a Deus, ele não receba coisas materiais. E está cheio de crentes esfriando na fé, se fazendo de coitadinho, vítimas de Deus, porque não entendeu ainda que a vida sobrenatural é que é a vida natural para quem serve ao Senhor. Eu vou repetir, a vida no sobrenatural é que é a vida natural, é a vida normal para quem vive no Senhor, e não a vida da lógica. É a vida daquele que pegou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou milhares. É a vida daquele que estava no barco para virar, no meio de uma tempestade, e disse: vento, cala a boca, mar, fique quieto. E eles ficaram. Qual é a lógica disso? É a lógica daquele que chegou na casa de uma mulher em Naim, uma cidade de Israel, e disseram: olha, aquela mulher está desesperada, é uma serva de Deus, mas o único filho que ela tinha acabou de morrer. E ele vai lá e ressuscita o filho da viúva de Naim. Ela só tinha aquele filho, arrimo de família, mas o Senhor ressuscitou. É aquele que entra na casa de alguém e diz assim: a minha filha morreu. E ele vê o desespero do pai, da mãe, dos parentes, e ele vai lá e diz: Talita, cumi, menina, levanta. E a menina levanta. É aquele que encontra o cego e diz assim: o que é que você quer? Está gritando meu nome: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero enxergar, então enxergue. E ele enxerga. Vamos explicar com a racionalidade aquilo que não é racional. Sua raiz tem que estar na vivência espiritual para experimentar o sobrenatural de Deus. Diga amém. Diga para a pessoa do seu lado, diga: uma vivência espiritual sobrepõe uma vivência racional. Então, qual é a verdadeira raiz na qual devemos estar firmados? É esta que eu falei, a raiz da palavra, a raiz que gera a seiva da vida. Seiva, para quem não sabe, é aquele líquido que corre dentro da árvore e que alimenta toda a planta, mas ele vem lá do solo. Um bom adubo, um bom fertilizante, seja ele orgânico ou não, vai fazer a planta crescer forte, saudável, com folhas viçosas, ramos fortes, e na época de produzir o fruto, ela vai produzir o fruto de qualidade. Nossa região é famosa no mundo todo, Juazeiro, Petrolina e região, pela produção de frutas. Na América do Sul, nós só perdemos para o Chile, por enquanto, porque eu quero profetizar que uma prosperidade sobrenatural virá sobre a nossa região. Juazeiro se aproveitou da beleza desse rio, mas também se aproveitou da força das suas águas. Começou a irrigar. Primeiro veio melão, cebola, aí foi variando, pepino, tomate, melancia, manga e outras culturas que estão chegando. E Juazeiro começou a ser a terra, junto com Petrolina e região, que mana leite e mel. E muita gente que chegou aqui sem ter nada, começou a trabalhar na terra com sacrifício e se tornaram pessoas prósperas e bem-sucedidas. Guardadas as devidas proporções, eu quero profetizar que na vida daqueles que estão enraizados em Cristo, a prosperidade virá sem medida em todas as áreas da sua vida. Tão somente permaneça na raiz. O salmista no Salmo 1 diz assim: que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Olha a árvore de novo entrando em cena para representar o servo de Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E aí ele diz: será como uma árvore. Olha a árvore de novo. Plantada. Para ser plantada tem que ter o que na terra? Raiz. Junto à corrente de ribeiros. O que é que a corrente de água representa na Bíblia? O fluir da unção do Senhor. Salmo 46 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, e Deus está no meio dela. Salmo 46.
Mas quando você vai para o livro de Apocalipse, no capítulo 22, há uma descrição de uma cidade espiritual que está nos céus, e no meio da cidade tem um rio, que simboliza o quê? A unção que realça a presença, o fluir de Deus no meio de nós. O que o texto está dizendo? Que assim como uma árvore plantada junto a um riacho tem água para que ela se mantenha viva, sugando os nutrientes da terra, sugando a água para se manter saudável e frutífera, assim será nas vidas de quem vive enraizado em Deus. Toda árvore que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. A infrutífera, o ramo, ele corta e joga fora. Você é frutífero, meu irmão? Tem alguém frutífero aqui esta noite? Tem alguém frutífero assistindo aí? Deus está dizendo que quando você passa por lutas e sofrimentos, Ele está tratando você para fazer aflorar em você o fruto da fé. E o fruto da fé vem pela luta espiritual. E como é que se dá essa luta espiritual? Vida de adoração, vida no altar na presença de Deus, vida de súplica, vida de meditação na palavra de Deus. O que o texto diz? Na palavra de Deus medita de dia e de noite. E essa palavra vai te alimentando, essa palavra vai entrando em você. E aquilo que entra em nós, aquilo que comemos, passa a fazer parte de nós. Eu estava agora à tarde com minha mãe, cheguei lá de manhã, fiquei à tarde. E quando foi agora na hora de sair, eu tinha emprestado o carro a Felipe, fiquei esperando. Eu disse, não vai dar tempo para jantar, eu vou comer uma maçã. Cheguei na geladeira de minha mãe, peguei uma maçã e comi uma maçã. Guloso, cheguei em casa, tomei banho, me arrumei, na hora de sair, peguei o quê? Outra maçã. Estou com 2 maçãs aqui. Elas já não existem, porque eu as mastiguei. Eu engoli as 2 maçãs. Elas estão em meu estômago, recebendo suco gástrico, passando por um processo digestivo. As moléculas vão ser quebradas de alguma forma, vão ser transformadas em substâncias e vão correr pela minha corrente sanguínea. E daqui a pouco a maçã não existe mais. A maçã é parte de Teobaldo. Mas tem uma parte da maçã que é lixo, que o meu corpo não vai digerir. E ela vai ser excretada, ela vai ser lançada fora, não precisa dizer como. As partes impuras que há em você precisam ser eliminadas, externalizadas, lançadas fora de você. Mas as partes que são essenciais, Deus as preservará pela vida no altar, pela vida espiritual. Para isso ocorrer, você precisa ser árvore plantada junto à corrente dos ribeiros, que é a presença de Deus. Eu posso ouvir um amém? Diga para o irmão mais próximo de você, eu e você não podemos nos afastar da raiz. E quem é a raiz de Davi? Quem é a raiz dos séculos? Jesus. Mas, para você fazer parte desse processo, eu falei agora da maçã, é preciso você entender que há uma parte. Jesus Cristo disse, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ora, o que é que eu preciso para ser parte desse todo? Para que eu não exista isolado, para que eu não exista segundo a minha visão particular do mundo e da espiritualidade, segundo a minha visão pessoal do que é ser de Deus e do que é servir a Deus. Eu preciso de um processo. Primeiro processo, ser crucificado com Ele. Cruz simboliza sofrimento. Cruz simboliza dor. Cruz simboliza morte. Se você quer vir após Jesus, você tem que estar disposto a pagar o preço de passar pelo sofrimento de aqueles que são crucificados com Cristo. Você vai ser rejeitado, você vai ser perseguido, você vai ser abandonado, você vai passar por grande dor e solidão muitas vezes, angústia de ser acusado de coisas que você nem fez, ou até de coisas que você fez por ser servo do Senhor. Ontem, eu ouvi aqui o testemunho de Silas. E Silas disse que na faculdade, quando ele fazia engenharia agronômica, teve pessoas que se afastaram dele porque ele servia ao Deus vivo. Tem pessoas que vão se afastar de você por causa disso. Você é oferecido o dia todo
como um sacrifício vivo. Você é lançado como ovelha para o matadouro. E quanto mais você decide viver uma vida santa, algumas pessoas vão ficar mais longe de você. Por quê, pastor? Se eu estou vivendo uma vida santa, é exatamente por isso. Elas odeiam a santidade. Elas ainda não nasceram de novo. Elas não tiveram experiência com o Senhor. Elas estão sob o domínio do mal, do pecado, da carnalidade, da futilidade, da busca dos prazeres, da satisfação temporária e momentânea desse mundo. E ter alguém ao lado delas que é o contrário disso, as incomoda, porque expõe o seu próprio pecado. Inconscientemente elas querem distância de você, porque você, com a vida que leva, é uma acusação constante que a vida que aquela pessoa leva não é a vida que agrada a Deus. Então ela quer distância de você. Mas a boa notícia é que se você persistir em viver uma vida de santidade, no dia que aquela pessoa se cansar da vida fútil que leva, sabe quem ela vai procurar como referência? Você. Porque você não é mais um, você não é mais do mesmo. Você está crucificado com Cristo e você não vive mais para si. Mas o que acontece com quem é crucificado? E aí vem o segundo passo depois de ser crucificado. Tem que morrer. No capítulo 15 do livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que se o grão de trigo não morrer, ele não vai dar fruto. Você tem que morrer. Você tem que morrer para si mesmo. Morrer para as suas prioridades. Morrer principalmente para as suas vaidades. Aquilo que você acha que é seu, que lhe pertence, que lhe distingue dos demais, que lhe dá prestígio e importância nesse mundo. Seu dinheiro, seu nome, uma formação acadêmica, uma profissão, ou seja o que for. Aquilo que você acha que te torna especial, que te coloca em destaque diante dos demais, você precisa morrer para isso. Aquilo que você tem não é seu, está emprestado. A vida que você tem não é sua, é emprestada. Quando você entender que tudo é do Senhor, aí você morre para essas coisas. E aí quando você morre, vem o terceiro passo. Você ressuscita para uma nova vida. Você ressuscita para novidade de vida. Você ressuscita para viver uma vida no Espírito. Você ressuscita para agora não viver mais para si mesmo, mas viver para Deus, em Deus e por Deus. Para Deus porque este é o propósito. Em Deus porque Ele vai te guiar. E por Deus porque Ele vai habitar em você na pessoa do Espírito Santo. E Ele vai te levar para o centro da vontade dEle. Porque o plano eterno de Deus é que você passe a eternidade com Ele e não no inferno. E Deus quer te dar a vida eterna. Deus quer levar você para o céu. Tem alguém aqui que quer ir para o céu? O céu é um lugar onde habita Deus. Não há uma descrição muito clara de como é este lugar. Mas não é lugar para se habitar com corpo humano. Esse corpo humano é para habitar na terra. Por isso a Bíblia diz que quando você morrer, você vai ressuscitar com um novo corpo. E se estiver vivo, vai desfazer esse corpo e você vai ganhar um corpo novo. E vai habitar nesse corpo. E esse texto que está em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, ele nos revela algumas verdades. Eu vou destacar duas. A primeira é que quando a Bíblia diz que você vai ressuscitar ou ter o corpo transformado, ela está dizendo que você não é o seu corpo. Você é o que está dentro do seu corpo. E o que está dentro do seu corpo é o seu espírito. E quem te distingue como ser diante de Deus é o seu espírito. Você é um ser humano aqui na terra, mas diante de Deus você é um ser espiritual. E é esse ser espiritual que Ele quer salvar da condenação do inferno. Deus não fez o inferno para você. Deus fez o inferno, diz a Bíblia, para o diabo e seus demônios, que são os anjos caídos, que adoravam a Deus e passaram a adorar a Lúcifer. Mas quando o homem escolheu viver no pecado, então ele se tornou escravo do pecado e servo de Satanás. E quando o homem se torna escravo do pecado, ele não tem direito à vida eterna no céu. Mas aí Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para morrer no lugar de todos nós. E aquele que aceita Jesus como Salvador, ele morre para ressuscitar para uma nova vida. E aí ele passa a ter direito ao reino dos céus pelo poder do sacrifício de Jesus. Porque a lei de Deus diz que quem pecar tem que morrer. E morte é a condenação eterna no inferno. Mas a lei de Deus também diz, se um justo morrer pelos injustos, então está salvo. E o justo se chama Jesus. E quando um injusto, que sou eu e você, um pecador, injusto aqui é pecador,
recebe Jesus como Salvador, tem os seus pecados perdoados, a sua dívida espiritual é cancelada e a porta do céu se abre por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Mas além de ser crucificado com Ele, morrer com Ele, ressuscitar com Ele, nós somos chamados a viver com Ele. Esse viver com Ele tem dupla interpretação. A primeira interpretação é que eu vivo com Ele no sentido de que Ele está em mim e tudo que eu fizer aqui na terra tem que ser guiado por Ele. E para isso Ele mandou um auxiliar chamado Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É a essência de Deus, é quem Deus de fato é. Eu não disse há pouco que você na terra é um ser humano, mas que em essência você é um ser espiritual? Pois bem, Deus em essência, Ele é Espírito. É por isso que nós adoramos a Deus, não é com o corpo, nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. E esse ser espiritual, ele é santo, quer dizer, ele é puro, ele não tem pecado, ele não tem falha. E esse ser espiritual que se chama Espírito Santo, ele vem morar em você. Ele vem morar no crente. E ele quer que o crente viva uma vida de santidade para ser usado por ele. E quando você vive uma vida de santidade e se deixa usar por ele, ele te usa para a glória dele. Tem alguém aqui esta noite que quer ser usado pelo Espírito Santo? Então viva uma vida de santidade inteiramente para ele. O segundo aspecto de viver com Ele é que além de vivermos com Ele aqui na terra, realizando as obras dEle aqui na terra, nós vamos viver eternamente com Ele nos céus. Significa que a nossa comunhão com o Senhor, ela vai ser eterna, espiritual. E a dimensão humana, a compreensão humana, a inteligência humana, não consegue entender isso. Que nós vamos viver uma vida de espiritualidade. Portanto, a compreensão nossa sempre é terrena. É de uma coisa que precisa de novidade. A novidade vai ser estar sempre na presença de Deus. E a satisfação, que a Bíblia chama de gozo, prazer ou alegria, o contentamento, vai ser estar ali na presença do Pai. Sabe quando você viaja a trabalho e você fica ausente da sua casa durante muito tempo, e você volta para casa, você é casado, você tem mulher, você tem filhos, você tem um marido que ficou ausente, e volta para casa, qual é a maior alegria? É estar todo mundo junto ali, comendo pipoca, brincando, contando as histórias. Não é sair para passear, não é sair para ver os outros, é estar junto. Se nós humanos temos a alegria de estar junto com quem a gente ama, imagina o gozo e a alegria espiritual que vai ser viver com Deus para todo o sempre. Tem alguém aqui que quer isso? Oh meu Deus, tem uns que não querem não, vou perguntar de novo. Tem alguém aqui que quer isso? Amém. Ainda tem gente que nem se mexeu, acho que tem gente que está em dúvida, viu? Mas não adianta louvarmos, cantarmos, celebrarmos, se a nossa vida não está no altar de Deus. A vida no altar é a vida consagrada a Deus. E a vida que é consagrada é a vida ligada a Deus. A ideia de ligação com Deus, de pertencimento ao Senhor, é comparada de novo à ideia do ramo da oliveira, da videira, que está ligado a ela. Então, da raiz ela arranca tudo que a terra tem para oferecer, os nutrientes, a água. Mas ela ainda recebe a luz do sol para se manter viva. Aí ela realiza a fotossíntese, que dá a cor verde às suas folhas. E ela pode se manter viva. Então ela precisa de água, de solo com nutrientes e de luz do sol. E a Bíblia diz que Jesus, além de ser aquele que é a videira verdadeira, Ele também é o sol da justiça que ilumina nossas vidas. Então, ao mesmo tempo que Ele é a videira, Ele também é o sol. Portanto, Jesus é aquele que nos nutre. E como é que eu posso permanecer nutrido por esse Jesus? Tendo uma vida espiritual de intimidade com Ele. Concluindo, o Senhor está dizendo à sua igreja que o agricultor está de olho nela. O agricultor está atento a cada ramo que sou eu e você. E Ele tem interesse que cada um de nós sejamos ramos frutíferos. Ele já providenciou a raiz, Ele já providenciou os nutrientes, Ele já providenciou a água, que é o fluir da sua graça e da unção da sua presença. Ele já preparou o sol da justiça, que é o nosso Salvador brilhando sobre nós.
mas o que Ele quer é que nós permaneçamos nele. Jesus mais adiante, nesse mesmo texto, vai dizer assim: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Esse nível de intimidade espiritual, ele só surge pela permanência. Você não pode servir a Deus hoje e amanhã você se chateou com o pastor ou com algum irmão da igreja, aí você desvia, vai para o mundo, passa um tempo, curte, faz tudo o que um cristão não deveria fazer, aí você volta, se arrepende, reconcilia, aí passa um tempo, você se aborrece com a namorada, seja lá com quem for, e passa um tempo fora. Servir a Deus não é brincadeira. A palavra de Deus diz que aquele que é santo se santifique mais, e aquele que é sujo se suje mais ainda. E eu acrescento, porque perto está o Senhor. Eu não posso dizer o dia, mas eu digo que cada vez mais os sinais declaram que o arrebatamento da igreja está chegando. E no arrebatamento da igreja nós seremos tomados da face da terra e iremos encontrar com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com Ele. Mas sabe quem vai no arrebatamento? Sabe quem vai para o céu? Aqueles que se arrependerem dos seus pecados e aceitarem Jesus como Salvador. Não há lugar para crente meia boca no céu. Ou você é crente 100% ou não serve para Deus. Não queira ser o ramo que vai ser queimado no fogo, mas queira ser o ramo que é podado, tratado, para dar muito fruto para a glória de Deus. Quem crê nisso, diga amém.